Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar com a nossa aula de análise combinatória. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Gente, hoje vamos ver um assunto mais que importantíssimo, que é o arranjo. O arranjo, pessoal, é uma das teorias que surgem do princípio fundamental da contagem, ou seja, é do princípio fundamental da contagem, que a gente viu na aula passada, que surge a teoria do arranjo. Ou seja, se você não viu ou se você não lembra da aula passada, reveja a aula passada, senão você vai ter muita dificuldade na aula de hoje. O arranjo, pessoal, que é justamente o que a gente vai ver nessa aula, ele pode ser de dois tipos, que são o arranjo com repetição e o arranjo simples, que também pode ser chamado de arranjo. Tranquilo? Tranquilo. A gente vai diferenciar esses dois tipos de arranjo para vocês na aula de hoje. Arranjo com repetição. Preciso falar de mais uma coisinha antes de entrar no mérito da questão. Nos arranjos com repetição ou simples, tanto faz, nos dois tipos de arranjo, a ordem é importante. Ou seja, normalmente, se você está levando em consideração a ordem dentro de um exercício, provavelmente você vai estar trabalhando com o conceito de arranjo. Outra coisa é que se em um grupo for possível repetir os elementos, como o próprio nome sugere, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter um arranjo com repetição. A gente vai ver um exemplo prático de um arranjo com repetição no exercício que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Qual que é a fórmula do arranjo com repetição? O arranjo com repetição de n elementos tomados R a R vale n elevado a R. De novo, o arranjo com repetição de n elementos tomados R a R vale n elevado a R. Eu sei, você está boiando, você não entendeu por que eu coloquei essa fórmula. Por isso que eu vou fazer um comparativo entre o arranjo e o princípio fundamental da contagem, que a gente viu na aula passada. Então vamos resolver esse exercício, pessoal. Quantos números de 3 algarismos nós podemos fazer com os números 1, 2, 3 e 4? Pausa o vídeo, lê o exercício, volta daqui a pouquinho. E aí, pessoal, leram o exercício? Entenderam o conceito envolvido? Pois é, a gente tem um número de 3 algarismos que a gente vai fazer a partir desses 4 algarismos, que são 1, 2, 3 e 4. Correto? Correto. Gente, através do princípio fundamental da contagem, como é que a gente faz esse exercício? É simples, a gente viu na aula passada. A gente faz 3 risquinhos. Por que 3 risquinhos, Nerk? Porque nós temos 3 casas, né? Nós temos 3 espaços para colocar esses 4 algarismos. Correto? Correto. Gente, para a primeira casa, quantos algarismos eu posso colocar? De 1 a 4. Eu posso colocar qualquer um. Existe algum impedimento para eu colocar 1, ou 2, ou 3, ou 4 aqui? Não existe. Ou seja, na primeira casa, eu posso usar 4 algarismos. Correto? Correto. Gente, o exercício me coloca algum impedimento para repetir o algarismo? Não, não coloca. Eu posso colocar outro algarismo aqui? Ou melhor, o mesmo algarismo de novo? Se eu quiser colocar, por exemplo, 1, 1, 1, eu posso? Eu posso. O exercício não me coloca nenhuma proibição. Então, nesse caso, aqui novamente eu tenho 4 algarismos que são possíveis de eu colocar. E na última casa, pessoal, quantos algarismos eu posso colocar aqui na última casa? De novo, o exercício não proíbe que eu coloque qualquer um desses algarismos, correto? Correto. Então, eu também novamente posso colocar qualquer um desses 4, ou seja, 4 algarismos também. Pessoal, 4 vezes 4 vezes 4, se você lembra das nossas aulas de potenciação, o que é isso? É 4 ao cubo, correto? 4 multiplicado por ele mesmo, novamente multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, é 4 ao cubo. Se você fizer a continha, você vai obter 64 combinações, mas isso não é o mais importante. O mais importante é esse resultado. Eu quero que você note que nesse exercício eu posso repetir os números. Correto? Correto. Se eu posso repetir os números, é um arranjo com repetição. Entendi. Não é difícil, né, gente? Repete o número, arranjo com repetição.
Mais uma coisa importante, pessoal. É um arranjo? É. Por quê? Porque a ordem é importante. Quer ver como é? Gente, o número 1, 2, 3 é diferente do número 3, 2, 1? Sim, é diferente. Ou seja, se você muda a ordem, você cria um novo grupo. Ou seja, você concorda que a ordem, nesse caso, é importante. E por causa disso, a gente vai ter um arranjo, porque a ordem é importante, com repetição, porque pode repetir. Entendi. E, gente, vocês notaram? 4 elevado ao cubo, ou seja, eu peguei a quantidade de números, né, que eu tenho, são 4 números. Quantas casas eu posso distribuir esses números? 3 casas. Eu fiz 4 elevado ao cubo, que é justamente o que essa fórmula diz. Olha só, o arranjo com repetição de 4 elementos, ó, são 4 elementos. E você vai pegar esses elementos de quanto em quanto? De 3 em 3. Ficou claro agora? Olha só, arranjo com repetição de 4 elementos tomados 3 a 3. Entendi. Muito fácil, Nerk. Pois é, depois que você vê que isso aqui veio disso aqui, é muito fácil que você entenda o conceito de arranjo com repetição. Então, olha só, arranjo com repetição de 4 elementos tomados 3 a 3 vale quanto? 4 elevado ao cubo. O resto é continha. Se você fizer continha, 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64. Ou seja, você pode chegar nesse resultado, né, tanto utilizando o conceito do princípio fundamental da contagem, quanto utilizando a formulinha de arranjo com repetição. Tranquilo? Tranquilo. Gente, pergunta para vocês, dá para viver sem saber essa fórmula? Até dá, mas é importante que vocês saibam para quê? Para alguns casos mais difíceis. Às vezes, na hora da questão, quando o examinador coloca a alternativa, ele utiliza conceito de arranjo. Então é bom que você saiba também essa formulinha. Tranquilo? Tranquilo. Continuando, pessoal. Olha só. De novo, aquela velha história. Eu vou ler, mas pausa o vídeo, lê o exercício, entende, tenta fazer, depois você volta. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Então vamos lá, vou ler. Em uma urna há 4 fichas diferentes, numeradas de 1 a 4. Uma pessoa retira uma ficha, anota o número da mesma em um papel e recoloca a ficha na urna, repetindo o processo mais 3 vezes, criando uma sequência de 4 números. Quantas sequências diferentes são possíveis nesse caso? Gente, resumo da ópera. O cara tem uma urna. E nessa urna, um baú, enfim, tem 4 fichas diferentes. Essas 4 fichas diferentes dentro do baú, elas estão numeradas de 1 a 4. Ou seja, o cara tem um baúzinho com 4 fichas, que são as fichas 1, 2, 3 e 4. Tranquilo? Tranquilo. O que o cara vai fazer? O cara vai enfiar a mão dentro do baú, vai pegar uma ficha, vai anotar o número dessa ficha e vai colocar de novo essa mesma ficha dentro do baú, repetindo o processo mais 3 vezes. Ou seja, no total, ele vai fazer esse mesmo processo 4 vezes. Pega a ficha, anota a ficha, coloca a ficha de novo, pega a ficha e assim por diante. 4 vezes. Gente, aí o que acontece? Ele criou, né, pegou as fichas. Cada ficha que ele pega, ele anota o número da ficha no papel. Fazendo isso, ele obtém uma sequência de 4 números. Então, por exemplo, se ele pegar as fichas 1, 2, 3 e 4 nessa ordem, ele vai anotar no papel 1234. Tranquilo? Tranquilo. Quantas sequências diferentes são possíveis nessa situação? Se você entendeu o problema, agora a questão é fazer. Gente, pergunto para vocês. Quantas fichas ele pode pegar no primeiro caso? Ele pode pegar qualquer uma das 4 fichas, correto? Então nós temos 4 fichas possíveis. Eu quero que você note que este sujeito pega a ficha, lê a ficha e recoloca a ficha dentro da urna, né, do nosso baúzinho. Pessoal, pode acontecer do cara pegar a mesma ficha uma outra vez? Pode. Então você concorda que para o segundo caso nós temos novamente as mesmas 4 fichas? Concorda. Então, novamente, nós temos 4 fichas. E para o terceiro caso, pessoal, é a mesma coisa. Se ele recoloca a ficha, novamente, ele tem 4 possibilidades. Ou seja, aqui nós temos 4 possibilidades também para o terceiro caso. E, finalmente, no último caso, né, na última retirada,
Quantas possibilidades nós temos? Nós temos 4 possibilidades. É a mesma coisa em todos os as 4 etapas. Pessoal, tranquilo. Então, quanto dá 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4? Dá 4 elevado à quarta potência. Se você fizer a continha, dá 256. Mas, novamente, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu quero que você note que esse também é um caso de arranjo com repetição. Nerk, como é que eu sei que é arranjo? Simples. Pergunto para vocês, a ordem é importante? O número 1, 2, 3, 4 é a mesma coisa do número 4, 3, 2, 1? Não, não é. São diferentes. Então você concorda comigo que a ordem faz a diferença? A ordem faz a diferença. Então é um caso de arranjo. É com repetição ou é sem repetição? Simples. Você está podendo repetir a ficha? Sim, você pode repetir a ficha. Então, se você pode repetir a ficha, é um arranjo com repetição, óbvio. Ou seja, a gente pode também usar, se quiser, a formulinha do arranjo com repetição. Como é que a gente faz? Eu quero que vocês notem que nós temos 4 elementos, né, que são as fichas 1, 2, 3 e 4. E nós temos o quê? 4 espaços possíveis para distribuir essas 4 fichas, correto? Correto. Ou seja, nós temos um arranjo com repetição de 4 fichas tomadas 4 a 4, que vai dar 4 elevado a 4. Que, se você fizer a continha, vai dar 256. Tranquilo? Entendi. Tranquilo, né, gente? Não tem erro. Vamos ver agora, pessoal, o arranjo simples. No arranjo simples, você não tem repetição. Então, olha só. No arranjo simples, ou simplesmente arranjo, se você quiser falar, a ordem também é importante. Lógico, né, pessoal? Sempre que a gente estiver falando de arranjo, tanto no arranjo simples como no arranjo com repetição, a ordem vai fazer a diferença. A ordem é importante. Então, sempre que tivermos a formação de grupos onde a ordem seja levada em conta, a gente vai estar falando novamente de arranjos. Outra coisa, se nós tivermos grupos sem repetição, nós vamos ter um arranjo. Como eu falei para vocês, arranjo é a mesma coisa que arranjo simples. E qual que é a formulinha de arranjo? É esse monstrinho aqui. O arranjo de n elementos tomados P a P vale n fatorial sobre n menos p fatorial. Nerk, é chatinha essa fórmula. É chatinha. Mas você não pode nem sonhar em esquecer essa fórmula. Ela é essencial, pessoal. Às vezes, na prova, o examinador coloca esse tipo de representação nas alternativas. Então, você pode ficar sem saber disso? Não pode. Essencial. Não esqueça essa fórmula. Então, olha só, gente. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos fazer com os números 1, 2, 3 e 4? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e tenta fazer. E aí, pessoal, conseguiram? Pois é, a gente vai fazer primeiro utilizando o princípio fundamental da contagem. Depois, a gente vai fazer pela formulinha. Gente, pelo princípio fundamental da contagem, eu pergunto para vocês, quantos algarismos eu posso colocar aqui no primeiro caso? A gente pode colocar 1, 2, 3, 4. 4 algarismos, correto? Correto. Qualquer um desses 4 pode entrar aqui no primeiro caso. Gente, para o segundo campo, quantos algarismos a gente pode colocar? Ah, né? Que é 4 de novo. Não, não é. Por que não é 4? Você concorda que os algarismos são distintos? Ou seja, eles não podem ser repetidos? Concorda. Então, se eu peguei, por exemplo, o número 2, coloquei aqui, eu posso colocar novamente o 2 aqui? Não posso. Então, gente, se nós tínhamos 4 possibilidades para o primeiro caso, quantas possibilidades nós temos para o segundo? Corta uma. Então, a gente vai ter 3 possibilidades, correto? Porque uma já foi usada aqui. Então, nós temos 3 possibilidades. Gente, e para o último caso? Novamente, ó, a gente usou um número no primeiro caso. A gente usou outro número no segundo caso. Aqui, quantos números sobraram para usar aqui nesse caso? Sobraram 2. Ou seja, a gente tem 4 vezes 3 vezes 2, que dá um total de 24 números possíveis com 3 algarismos, usando esses algarismos aqui. Ou seja, na situação do problema, dá para a gente fazer 24 números com 3 algarismos distintos, usando esses números. Gente, é isso. Agora, pergunta para vocês. Vamos pensar agora em termos de arranjo.
Pergunto, gente, isso é um arranjo? É um arranjo. Por quê? Porque a ordem é importante. Olha só, o número 1, 2, 3 é diferente do número 3, 2, 1? É diferente, então é um arranjo. Gente, a gente vai repetir os números ou a gente não vai repetir os números? A gente não vai repetir os números. Se não tem repetição, é arranjo simples. É essa formulinha. Qual que é a formulinha? O arranjo de 4 elementos tomados 3 a 3 vale 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial. Né, aqui não entendi. Seguinte, você tem 4 números, correto? Sim, você tem 4 números, que são 1, 2, 3 e 4. Com esses 4 números, você vai fazer grupinhos de 3 algarismos, ou seja, 4 algarismos tomados 3 a 3. Entendi. Então vai ficar 4 algarismos tomados 3 a 3, né? Arranjo de 4 tomados 3 a 3. Vai ser 4 fatorial, olha a fórmula. 4 fatorial, né? Pego esse cara, coloco o fatorial. Sobre esse menos esse fatorial, né? Ó, esse menos esse. 4 menos 3 fatorial. Gente, como que a gente faz isso? 4 fatorial, copia. 4 menos 3 fatorial vai ser a mesma coisa aqui, 1 fatorial. Eu já poderia cortar aqui e fazer normalmente, mas eu não vou fazer assim. Eu quero que você note uma coisa comparando com essa primeira resolução. Olha só. Você concorda que eu posso expandir esse fatorial? Vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 fatorial. Nerk, eu não sei como expande fatorial. Se você não lembra ou se você não viu a nossa aula de fatoriais, assista, porque a aula de hoje também depende dessa aula. Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 fatorial sobre 1 fatorial. Gente, você concorda que eu posso cortar esse 1 fatorial com esse 1 fatorial? Concorda. O que vai sobrar? 4 vezes 3 vezes 2, que é justamente o que a gente tem aqui. Entendi. Ou seja, se a gente fizer essa continha, a gente vai chegar exatamente no mesmo resultado. São os mesmos números. Então a gente vai ter 4 vezes 3 vezes 2, que vai dar 24. Ou seja, nós temos, nesse caso, 24 combinações. Tranquilo, gente? Importantíssimo que você revise esses conceitos para que você não tenha nenhum tipo de dúvida. Beleza, pessoal?